Oi pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui como organizar a base municipal, ok? Nós vamos criar um arquivo com todas as informações da base municipal. Então aqui nessa pasta eu já baixei todos aqueles arquivos que eu mostrei no vídeo anterior, comunidades do Instituto João de Santos Neves que eu baixei do GeoBases, os dados do IBGE, do BIDIA, baixei de geologia, geomorfologia, pedologia e vegetação. Baixei a base de dados do IBGE na escala 1 para 100 mil, que tem uma série de camadas, ok? Baixei as imagens lá do GeoBases, que eu já mostrei como identificar. No caso aqui eu baixei as imagens referentes ao município de Ibiraçu. Baixei também os MDTs, ok? Também referente ao município de Ibiraçu. E baixei também um arquivo de uso do solo referente ao estado inteiro. Então, agora eu vou mostrar a vocês como que a gente pode organizar isso aqui no nosso projeto do QGIS. Então, primeiramente, eu vou inserir aqui no meu projeto do QGIS esse arquivo de comunidades do Instituto João de Santos Neves. Qual é o arquivo que eu vou inserir? Eu vou inserir o arquivo no formato .shp, que é o shapefile. Então, tem várias formas de inserir, eu vou ensinar todas aqui para você. A primeira forma é você dar dois cliques em cima do arquivo. Então, ele vai pintar aqui todas as comunidades do Espírito Santo, automaticamente aqui na janela Camadas vai aparecer o nome, ok? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente pode fazer para selecionar somente aqueles dados do meu município. Então eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em abrir tabela de atributos. Veja bem, eu quero selecionar todas as comunidades do município de Ibiraçu. Então eu tenho aqui uma coluna, um campo, onde eu tenho o nome dos municípios. Então, observando que alguns municípios estão com o nome meio esquisito, com esses caracteres esquisitos, isso porque a fonte que está sendo utilizada aqui não está suportando tio, acento, essas coisas. E no caso do município de Ibiraçu, também vai estar com o nome errado. Então, para eu poder consertar isso, antes de mostrar para vocês, a gente vai vir aqui com o botão direito, clicar em cima da camada e vamos em propriedades. Okay? Então, aqui em propriedades, eu tenho aqui várias opções no canto esquerdo. Eu vou vir em fonte e aqui em codificação da fonte de dados, eu vou alterar de UTF-8 para System. Normalmente, a fonte UTF-8 funciona muito bem. Então, se o seu tiver em outro, tente o UTF-8. Se não der certo, tente no System. É o que eu vou fazer aqui e vou mandar aplicar. Assim que eu apliquei, eu vou abrir novamente a tabela de atributos. Verifiquei aqui que os nomes com acento já estão certinho. Então agora, eu vou fazer uma seleção. Isso aqui é o que a gente chama de seleção por atributos, ou seleção por expressão. Eu vou vir nesse íconezinho aqui, ó, que tem esse Ezinho, que é de selecionar feições usando uma expressão, e vou clicar em cima dele. Eu tenho várias possibilidades de seleção. Eu vou mostrar somente a que a gente vai utilizar aqui, ok? Então, como eu quero selecionar valores específicos de um determinado campo, eu vou usar esse operador aqui, ó, campos e valores. Então, aqui ele já me mostrou os campos da minha tabela de atributos. Eu vou clicar duas vezes aqui em município, ok? Vou clicar em igual e aqui eu vou escrever o que eu quero, certo? Então eu vou fazer uma aspa simples, ok? E vou escrever Ibiraçu. Observe que quando eu clicar em selecionar feições, ele não selecionou nada. Por quê que ele não selecionou nada? Porque essa seleção ela é bastante criteriosa. Então eu vou ter que escrever exatamente como está escrito lá. Ibiraçu. Se eu não me engano, Ibiraçu
está escrito com acento no U. Muito bem. Então, agora, apareceu aqui total de feições e total selecionado. As 29 linhas que correspondem ao município de Ibiraçu já estão selecionadas aqui na minha tabela de atributos, ok? Eu posso ver que elas estão destacadas em azul. Se eu observar no meu mapa, todas as comunidades rurais e urbanas do município de Ibiraçu estão destacadas em amarelo, ou seja, elas estão selecionadas. Uma vez com as comunidades do meu município selecionadas, eu vou poder exportar elas para um novo arquivo, porque vai ser só elas que eu vou utilizar daqui para frente. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir em exportar. Aí, depois em salvar feições como. Eu vou querer salvar essa feição aqui no formato GeoPackage, ok? Então, eu vou aqui em formato selecionar GeoPackage mesmo, eu tenho outras opções. No nome do arquivo, não basta eu só colocar o nome do arquivo, eu tenho que indicar também aonde esse arquivo vai ficar guardado. Então, eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos e vou procurar aqui a minha pasta. No caso, eu vou salvar aqui em semana 2 mesmo, e eu vou chamar esse arquivo, esse vai ser o nome do meu GeoPackage, eu vou chamar ele de base, underline, base Ibiraçu, ok? Já que eu estou trabalhando com Ibiraçu. Vou mandar salvar, e aqui no nome da camada, vai ser referente a essa camada especificamente que eu vou trabalhar. Eu vou chamar essa camada aqui, esse plano de informação de comunidades Ibiraçu. É importante também eu colocar o sistema de referência de coordenadas correto. No nosso caso aqui, já está em Sirgas 2000, zona 24S. Okay? Então, os outros dados aqui eu não vou mexer, exceto nessa quadrícula aqui, ó, que eu quero salvar somente as feições selecionadas. Se eu não clicar aqui, eu vou exportar todas as feições de todos os municípios. Então, como eu quero só as que eu selecionei, que são de Ibiraçu, eu vou clicar nela e vou dar o OK. Assim que eu der o OK, vocês vão observar que já apareceu aqui um novo plano de informação, certo? Esse novo plano de informação, ele só contém aquelas feições que estavam selecionadas aqui na minha comunidade geral, ok? Então, eu não vou precisar mais desse daqui, vou remover ele daqui. Então, esse aqui é o nosso primeiro passo para a gente poder elaborar a nossa base cartográfica municipal, ter as comunidades rurais e urbanas do nosso município. Se eu vier aqui, agora na minha semana 2, vocês vão ver que já temos aqui um arquivo GPKG criado, ou seja, um GeoPackage, com o nome base Ibiraçu. Todas as camadas que eu quiser agora, eu posso jogar aqui para dentro dessa base Ibiraçu. Então, nos próximos vídeos, eu vou mostrar para vocês como a gente pode complementar essa camada, essa base, certo? Para a gente poder utilizar ela nos nossos projetos. Então, continuando aqui a criação da nossa base cartográfica, nós já criamos aqui um GeoPackage com o nome que eu chamei de base Ibiraçu, e aí dentro dele eu já tenho um arquivo, que são essas comunidades urbanas e rurais, ok? Agora eu quero acrescentar um novo arquivo para dentro desse GeoPackage. Então, tem algumas maneiras de eu fazer isso. Vamos dizer que o arquivo que eu queira incluir para dentro desse GeoPackage seja um arquivo com os municípios do Espírito Santo. Então, eu vou pegar aqui na minha semana 1, dentro desse GeoPackage ES, que ficou disponível para vocês fazerem o download na primeira semana do nosso curso, eu tenho aqui esse arquivo de municípios do Espírito Santo. Pode ser interessante ter os municípios vizinhos aí para você. Então, eu posso simplesmente pegar esse arquivo
e arrastar ele aqui para dentro do meu GeoPackage base Ibiraçu. Quando eu soltar aqui, ele vai começar um processo de importação. E aí, quando terminar, ele vai dizer: a importação foi bem sucedida. Dando OK aqui, eu vou observar que dentro da minha base Ibiraçu já consta o arquivo novo que chama municípios ES, certo? Se eu quiser incluir esse municípios ES aqui, posso clicar com o botão direito e mandar adicionar. Então, ele adicionou aqui os municípios do Espírito Santo para mim. Agora, vamos dizer que eu queira ter uma camada somente com os limites de Ibiraçu. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu menu de seleção e vou selecionar o município de Ibiraçu. Vou então fazer uma exportação, como já fizemos da outra vez. Exportar, salvar feições como. Se eu quero salvar dentro do mesmo GeoPackage, eu não preciso de criar um GeoPackage novo. Então aqui em nome do arquivo, o que eu vou fazer é simplesmente localizar o GeoPackage que eu quero incluir essa camada nova. Então, nesse caso aqui vai ser o base Ibiraçu. Eu vou clicar aqui em salvar somente feições selecionadas, ok? E aqui no nome da camada, eu vou chamar ela de limite Ibiraçu, que vai ser o limite do meu município somente. Quando eu der OK, ele vai fazer mais uma vez o processo de exportação e observa que ele já está com uma camada nova, certo? Então, se eu clicar aqui no meu GeoPackage base Ibiraçu e mandar atualizar, ele já vai aparecer aqui a camada limite Ibiraçu. Então, essa daqui é uma das formas de eu colocar novos valores, aliás, novas camadas vetoriais para dentro do meu GeoPackage, ok? Mas, para mim poder completar essa base, eu vou colocar aqui também junto as comunidades urbanas e rurais. Então, observa, tanto as comunidades quanto só o município de Ibiraçu, quanto os municípios do Espírito Santo, fazem parte de um conjunto de informações que eu posso chamar de limites, ok? Limites administrativos. Então, observa, eu vou clicar no primeiro, vou apertar a tecla Shift e clicar no último. Então, o que eu fiz aqui? Selecionei os três. Como todas essas três camadas são referentes a limites administrativos, eu vou clicar aqui com o botão direito e vou vir aqui em agrupar selecionado. Quando você clicar lá, vai aparecer aqui, Group. Esse aqui é o grupo. Como você vai chamar esse grupo de informações? Eu vou chamar de limites administrativos. Qual é a vantagem de fazer esse agrupamento? Nesse agrupamento, eu posso selecionar quais camadas eu quero ver ou não separadamente, certo? Ou então, se eu desabilitar o grupo, eu desabilito todas as camadas. Estão vendo? Nós vamos fazer isso para outros planos de informação também. Então, eu vou deixar o meu grupo aqui de limites somente com o limite Ibiraçu marcado, ok? E vou acrescentar outras informações que eu já baixei. Então, eu vou vir aqui na minha base municipal com os dados e vou vir, por exemplo, agora em imagens. Então, aqui estão as minhas 5 imagens que compõem o município de Ibiraçu. Vou selecionar as 5 usando a tecla Shift, ok? Vou clicar com o botão direito e vou vir aqui, Add Selected Layer to Canvas. Quando eu clicar aqui, ele vai me perguntar qual que é o sistema de coordenadas desses planos de informação que eu vou colocar. Então, eu já sei que essas imagens estão nesse sistema de coordenadas aqui. UTM, siglas 2000, na zona 24S, cujo código
é PSG, é esse aqui. Então, eu vou clicar 2 vezes aqui, ele vai me perguntar isso várias vezes, porque são 5 imagens diferentes, mas basta eu clicar de novo no mesmo sistema de coordenada. Então, observa que agora ele já colocou aqui para eu visualizar as 5 imagens que compõem o município de Ibiraçu. Para facilitar a minha vida, vou selecionar elas, mais uma vez usando a tecla Shift, e vou criar um novo grupo, mais uma vez. Então, vou vir aqui, agrupar selecionado, e vou chamar esse grupo de imagens. Ok? Então, agora, se eu desmarcar o grupo, somem todas as imagens. Ok? Então, vou minimizar esse grupo aqui. Observa que as imagens eles estão criados dentro do grupo de limites administrativos. Se eu quiser tirar ele daqui de dentro, basta eu arrastar ele para cá. Ó. Pronto. Agora, imagens é um grupo independente de limites administrativos. Ok? Então, se eu desmarcar um, o outro continua aparecendo. Eu vou criar uma outra camada somente com os modelos do terreno, ok? Nos modelos digitais do terreno. Então, eu vou selecionar aqui meus 5 arquivos e vou mandar adicionar eles também. Feito isso, observa que esses 5 arquivos vieram parar na última camada que eu tenho aqui, que é a camada de limites administrativos. Mais uma vez, eu vou selecionar todos e mandar agrupá-los. Vou chamar esse grupo de MDT e vou retirar ele daqui de dentro. Pronto, agora meu grupo MDT está separado aqui. Clicando em um, aqui nessa quadrícula, eu desabilito todos. Ok? Então, eu tenho aqui mais um conjunto de informações. Certo? Agora, eu vou adicionar também os arquivos referentes à base do IBGE. Então, aqui nesses arquivos da base do IBGE, observe que eu tenho muitos arquivos, muitos arquivos. Eu vou adicionar todos os arquivos, mas depois eu vou agrupar eles também para não ficar uma quantidade de informações muito grande. Então, usando a tecla Shift, eu selecionei todos e vou mandar adicionar também. Ele demorou um pouquinho e dessa vez, como eu estava clicado em cima do MDT, ele adicionou todos dentro de MDT. Para tirar um daqui, eu posso simplesmente arrastar ele para fora. Então, clicando aqui ó, no ABS Cemitério, eu consigo arrastar ele para fora do meu MDT. Então, nós vamos ter aqui várias camadas de informação. Só para ficar em alguns exemplos, a gente vai ter aqui várias camadas que começam com TRA. Todas essas camadas que começam com TRA são referentes a feições relativas a transporte. São pontes, rodovias e etc. Então, eu vou selecionar todas essas camadas e vou mandar agrupar elas. Então, agrupar elas com o nome de transporte. Ok? Então, essa camada transporte, esse grupo transporte, também vou retirar ele daqui de dentro. Pronto. Todos os elementos com o nome que começam com ID são referentes à hidrografia. Também vou selecionar todos e criar um grupo, que eu vou chamar de hidrografia. Certo? Para saber maiores detalhes sobre essa base do IBGE, é interessante você vir aqui no site do GeoBases, né, em base contínua do IBGE, você baixar também esse arquivo aqui da nota técnica. Esse arquivo aqui da nota técnica, ele vai estar explicando um pouquinho melhor sobre o que
que é cada um daqueles planos de informação, certo? Como que eles estão distribuídos e assim por diante. E aí, para poder finalizar a nossa base, eu vou pegar todos esses elementos aqui, que eu não criei grupo nenhum para eles, e vou criar um novo grupo, né? Agrupar selecionados, e vou chamar esse grupo de IBGE. Eu sei que aqui dentro tem várias informações que uma hora ou outra eu vou poder precisar num projeto meu. Por exemplo, cemitério, eu tenho aqui trechos de redes de energia elétrica, né, de alta tensão. Então, dependendo do meu projeto, eu posso usar uma ou outra dessas. Mas como não são coisas que eu vou usar sempre, eu incluí tudo aqui nesse grupo chamado IBGE. Observa que IBGE está como um subgrupo dentro de limites administrativos, ok? Desse jeito aqui, se eu desmarco o grupo limites administrativos, automaticamente o IBGE some. E para o grupo IBGE aparecer, eu preciso de marcar limites administrativos. Se eu marcar limites administrativos e desmarcar o IBGE, todas as informações do IBGE somem e as informações que não estão dentro desse subgrupo continuam aparecendo, certo? Como não é isso que eu quero, eu vou pegar o meu subgrupo IBGE e vou arrastar ele para fora aqui, transformando ele num grupo novo. No caso aqui, eu arrastei ele para dentro de imagens. Não é isso que eu quero, vou arrastar ele para fora aqui, que eu quero que ele seja um grupo independente. Então, aqui estão os meus grupos. Assim, eu posso habilitar as informações que eu quero, uma por uma ou em grupos. Então, se eu quero todas as imagens do município, eu venho e clico aqui. Lembrando que a ordem que os grupos e as camadas estão desenhados é a ordem que eles vão aparecer, como camadas, um em cima do outro. Então, se a imagem está aqui em cima, não adianta eu vir aqui e clicar em limites administrativos, que quem tiver embaixo das imagens não vai aparecer, ok? Então é importante que você organize os seus dados de uma forma que eles possam ser fáceis para você visualizar. Então eu vou pegar esses limites administrativos aqui, ó, e vou colocar aqui como a primeira camada, tá certo? Se eu quiser deixar desabilitado municípios ES, se eu quiser deixar desabilitado comunidades e deixar só o contorno do município aqui, eu posso deixar. Nas bases, como da IBGE, que tem muitas informações, é interessante você organizar para que os pontos fiquem primeiro, as linhas segundo, certo? E os polígonos por último, porque senão os polígonos vão tapar as linhas e os pontos, ok? Então, depois você vai organizar isso daí para poder ficar mais fácil de você visualizar. E aí, quando você tiver com esses arquivos organizados, basta vir aqui em projeto e mandar salvar ou salvar como. No meu caso aqui, eu já salvei ele como base cartográfica, certo? Vou mandar substituir. E toda vez que eu quiser abrir todas essas informações, ao invés de vir aqui carregar um por um, basta eu encontrar aqui o meu projeto do QGIS, que eu salvei como base cartográfica, dar 2 cliques nele e aguardar um pouquinho, porque o QGIS já vai abrir com o meu projeto exatamente da forma que eu parei. Ele vai abrir o meu projeto com todas aquelas camadas de informação já prontinhas e dispostas da forma que eu deixei, ok? Então, a minha sugestão aí para essa semana é que vocês criem a base cartográfica do município de vocês. Pode demorar um pouquinho para poder fazer o download de todos os dados, mas você vai fazer isso uma vez só, faz o download, organiza esses dados, e aí toda vez que você for começar um novo projeto, você começa por aqui. Combinado? Então,
Vejo vocês nas aulas da próxima semana. Um grande abraço.